Boa noite. Boa noite. Deputado federal condenado em segunda instância é preso ao voltar do exterior. João Rodrigues, que viria dos Estados Unidos para o Brasil, foi localizado no Paraguai. Rodrigo Maia diz que vai cumprir a decisão do Supremo sobre a cassação de Maluf. O deputado federal está no presídio da Papuda, em Brasília, desde dezembro. Advogados de Lula se reúnem com Fachin e pedem garantia contra a prisão. Tribunal Regional, que ampliou a sentença de Moro, pode mandar cumprir a pena. Sem acordo de delação premiada, Palocci oferece cooperação espontânea. O ex-ministro recorre à condenação a 12 anos de prisão por corrupção. Temer viaja a São Paulo para discutir as eleições deste ano com João Dória. O prefeito, que pretende o governo do estado, diz que a aliança deve valer também para a presidência. Mais de 50 frascos da vacina contra a febre amarela são furtados aqui em São Paulo. O material sumiu em 2 postos de saúde e daria para mais de 500 doses. O Jornal da Gazeta está no ar. Ladrões invadiram 2 postos de saúde e levaram frascos da vacina contra a febre amarela. Esses casos aconteceram no fim do mês passado, mas só foram divulgados agora. Um dos furtos foi na UBS Jardim Edite, no Brooklyn, zona sul de São Paulo. O outro foi na unidade Malta Cardoso, na zona oeste. Os crimes aconteceram no final de janeiro, mas só agora foram publicados no Diário Oficial do município. Ao menos 56 frascos foram levados. Esse material diluído em vacinas fracionadas poderia atender até 2.800 pessoas, ou em doses integrais, 560. A Polícia Civil está investigando o caso e os funcionários já foram ouvidos. Em nota, a Coordenadoria Regional de Saúde afirmou que a segurança foi reforçada nos locais de armazenamento, que a vacinação não foi prejudicada com reposição das doses imediatamente. Segundo o município, são dadas em média 500 doses da vacina por dia em cada uma das UBSs. Mas a população tem reclamado da espera e da falta de atendimento, principalmente bem cedinho. Nas redes sociais, desorganização, fila e até denúncias de venda de senhas são direcionadas às unidades básicas de saúde do Jardim Edite e Malta Cardoso. A campanha com vacina fracionada começou no dia 25 de janeiro e, segundo o governo, já foram aplicadas cerca de 1.200.000 doses. Para atingir a meta do município, ainda faltam receber a vacina 8 milhões de pessoas na cidade. Sobre a desorganização e a venda de senhas, possível venda de senhas nas UBSs do Jardim Edite e Malta Cardoso, a Coordenadoria Regional de Saúde Oeste afirma que elas são referência para a vacinação de viajantes. E não há, por enquanto, previsão de campanha para os moradores da região. Já as senhas nesta unidade são entregues apenas a quem comparecer pessoalmente. A Prefeitura informou que mais de 40 unidades de saúde vão estar de plantão no sábado e na segunda-feira de Carnaval para que os moradores que já tiverem senhas. A lista das unidades abertas pode ser acessada no site da Prefeitura. O prefeito João Dória disse que a empresa responsável pelo monitoramento do carnaval de rua fez um gato, ou seja, a instalação irregular de câmeras na rua Matias Aires com Consolação, onde morreu aquele homem. Ele destacou que a prefeitura aguarda o resultado do laudo da Polícia Civil para tomar as medidas cabíveis. No vídeo transmitido ao vivo pela rede social, o prefeito regional de Pinheiros, Paulo Matias, apresentava um dos centros de monitoramento do Carnaval de Rua de São Paulo. Imagens de câmeras que a prefeitura diz agora que não sabia que estavam instaladas aparecem nos monitores focados no domingo pelo celular do prefeito regional. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho aqui de planejamento, organização de todo o carnaval aqui da região de Pinheiros que está sendo feito nesse final de semana. O centro informatizado onde estava o prefeito regional teria sido montado pela GWA Systems, dona das 110 câmeras de segurança instaladas nos locais de maior movimento de foliões. A prefeitura passou a afirmar que parte dos equipamentos foi montada sem autorização depois que Lucas Antônio da Silva morreu ao encostar num poste que tinha 2 câmeras na região da Consolação. A Santa Casa, para onde foi socorrido, informou que o estudante foi vítima de uma descarga elétrica.
Hoje, o prefeito João Dória chamou a instalação feita num poste da CET de gato. Evidentemente, condenar o gesto e a atitude da empresa que fez instalações irregulares, utilizando um poste que pertence à CET, a Prefeitura de São Paulo, fazendo uma ligação com um gato, roubando energia e fazendo uma instalação inadequada. Isso é algo muito ruim que não deveria ter sido feito. A administração municipal alega que não sabia onde as câmeras tinham sido instaladas e que a lista com os locais só foi entregue agora na terça-feira. A partir de uma vistoria motivada pelo acidente fatal, 38 equipamentos considerados irregulares teriam sido desligados, inclusive os que estavam em 2 locais que aparecem no vídeo do prefeito regional. A GWA Systems foi subcontratada pela empresa que ganhou a licitação de 20 milhões de reais para cuidar da infraestrutura do carnaval, a Dream Factory. Ambas sustentam que os equipamentos foram montados com o conhecimento da prefeitura, que inclusive indicou os locais para a instalação das câmeras. Testes do Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo, o IPEM, constataram irregularidades em serpentinas e confetes, além de outros produtos carnavalescos. De 12 itens fiscalizados, 3 estavam fora do padrão. As multas podem chegar até R$1.500.000. Dificilmente algum folião faria isso antes de ir para a festa, mas o IPEM fez. Mediu o tamanho da serpentina para checar se o comprimento é de fato o mostrado na embalagem, 12 metros. No caso dos confetes, foi analisado o peso de cada saquinho, 120 gramas, como indicado no rótulo. O IPEM, Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo, faz esses testes diariamente em laboratório. Mas nessa época, o foco são os produtos de carnaval de 12 marcas escolhidas aleatoriamente. Os itens foram coletados no comércio popular da capital, principalmente a Rua 25 de Março. Também foram vistoriadas pulseiras, máscaras e tubos de glitter. Depois de serem notificadas, as empresas têm 10 dias para dar explicações sobre as possíveis irregularidades. E depois de um processo que envolve o departamento jurídico, elas recebem a multa, que pode chegar a R$1,5 milhão de reais, dependendo, por exemplo, se o fabricante é reincidente, mas principalmente da quantidade de produtos dentro de uma amostragem. Na defesa, eles já argumentam dizendo que eles já corrigiram o processo, que detectaram que realmente tinha aquele problema, mas já está corrigido. O IPEM orienta que, além da blitz periódica, o próprio consumidor pode e deve denunciar a marca se notar algum problema ao abrir o produto. O consumidor sempre pode fazer uma denúncia, se ele desconfiar do peso, da quantidade de qualquer produto, fazer denúncia para a nossa ouvidoria, aí nós vamos coletar o produto e constatar. Nós procuramos as empresas que tiveram irregularidades detectadas nos itens de carnaval. A Padiaro de Piracicaba informou que, se elas existirem, foi em lotes anteriores, uma vez que os lotes deste ano estão corretos. A empresa Festa Show de Curitiba diz que talvez o lote de pulseiras de neon analisado seja antigo e que não há erro em seus produtos. A Mundo Bizarro de São José, em Santa Catarina, que comercializa confete, não respondeu o Jornal da Gazeta. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, disse que a mesa diretora da casa vai decidir sobre a perda de mandato do deputado Paulo Maluf, do PP, preso na Papuda, em Brasília. Maia disse que vai respeitar a decisão da Justiça em relação ao caso e vai dar prosseguimento ao processo para que a mesa tome a decisão. Maia informou, no entanto, que vai pedir ao Supremo Tribunal Federal que opine sobre se decisões desse tipo deveriam ser tomadas em votação no plenário da Câmara. Em dezembro, o ministro Edson Fachin, do STF, determinou o cumprimento da pena de 7 anos e 9 meses de prisão imposta a Maluf. A sentença também determinou a perda do mandato de deputado. Foi preso hoje no Aeroporto Internacional de Guarulhos o deputado federal do PSD, João Rodrigues. Ele foi condenado a mais de 5 anos de prisão em regime semiaberto por crimes cometidos enquanto era prefeito de Pinhalzinho, em Santa Catarina. O deputado federal estava nos Estados Unidos com a família. No trajeto original,
Ele deveria chegar ao Brasil pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior paulista. Mas ele alterou o voo de volta e desembarcou no Paraguai, onde teve a entrada barrada. Com base nessas informações, a Polícia Federal ela representou ao Supremo que fosse expedida uma ordem judicial com o objetivo de incluir o nome do deputado no sistema de difusões da Interpol, para que fosse expedida uma difusão vermelha, que é uma difusão que informa os países que fazem parte da Interpol que aquela pessoa ela é foragida. João Rodrigues publicou este vídeo na internet para se defender. Por que mudamos? Porque eu cheguei no aeroporto em São Paulo, certamente a imprensa toda estaria lá e eu quis evitar um constrangimento da minha família. Por isso, descemos em Assunção para amanhã de manhã fazer o deslocamento de carro até Chapecó, onde sexta-feira, conforme já havia anunciado, estaria me apresentando à Polícia Federal para início de cumprimento de pena, já que tinha um mandato de prisão em andamento. Apesar do deputado dizer no vídeo que se apresentaria à PF amanhã, a própria Polícia Federal confirmou ter provas de que ele tinha reservas para permanecer 4 dias no Paraguai. Tempo suficiente para aguardar a prescrição da execução da pena, prevista para a próxima segunda-feira. O parlamentar foi preso assim que chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Durante todo o dia, ele ficou sozinho em uma cela da Delegacia Especial da Polícia Federal, dentro do aeroporto. O que nós temos e o que levou à decretação da prisão são esses dados, né? As alterações posteriores à expedição do mandado de prisão pelo Supremo e essa informação do sistema de reserva de que ele ficaria 4 dias no Paraguai. João Rodrigues foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto, acusado de autorizar um processo licitatório com irregularidades para a compra de uma retroescavadeira. O crime teria ocorrido em 1999, quando ele era prefeito de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Na última terça-feira, por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal ordenou a prisão imediata do parlamentar. Foi o primeiro caso julgado pela Corte desde a condenação em segunda instância do ex-presidente Lula em janeiro. A defesa do deputado João Rodrigues disse que vai aguardar a publicação da decisão do julgamento do deputado para entrar com recurso de embargos de declaração. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Primeira coisa que me ocorre é que o João Rodrigues deu uma de João sem braço, né? Em vez de vir para Viracopos, como previa, foi para Assunção, reservou 4 dias no hotel para ver se esperava a pena prescrever. Ou seja, mesmo o João Rodrigues, que como evidentemente todo mundo viu, tanto no noticiário, o motivo pelo qual ele foi preso, o vídeo que ele divulgou nas redes sociais, ser uma figura tosca, uma figura completamente baixo clero ali no Senado, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, ainda assim ele estava se valendo desse prolongamento, não é, de investigações, de inquéritos, de recursos para chegar na prescrição. A prescrição chega no dia 12, segunda-feira, imagina só, né? Pois é, ele ficava 4 dias em Assunção, tudo bem. A Polícia Federal foi informada, o prendeu. Ele passa agora a ser o 3º deputado preso no exercício do mandato. Isso significa que preso pode, de repente, ser autorizado a trabalhar e aí fazer leis. Ele violou a lei e pode fazer leis. É um absurdo brasileiro. Mas esse fato não altera o zero, que é outro absurdo brasileiro. Na primeira instância, a Operação Lava Jato já condenou 144 pessoas. Até agora, o Supremo, que cuida da elite política brasileira, que tem foro privilegiado, não condenou ninguém, está no zero. Ele não rompe esse zero porque ele é de muito antigamente, muito antes da Lava Jato. O zero continua. E da mesma forma que o zero continua a saga dos chefões da política, que ao contrário do João Rodrigues, ficam anos e anos esperando a prescrição. O doutor Romero Jucá, por exemplo, atingiu esse alvo, depois de um processo que rolou 14 anos, com o doutor Gilmar sentado, pelo menos 5, num pedido de vista. O doutor Aécio, que é outra
outro beneficiário, né, da simpatia e da generosidade do ministro Gilmar, está lá também prolongando. E muitos outros, não são só eles. De qualquer maneira, os chefões partidários continuam gozando de imunidade, que aquele pezinho que saiu do PMDB entrou na palavra e virou impunidade. Então, é isso, nós estamos realmente na República do faz de conta e Deus nos livre. Bom, eu volto direto ao assunto na terça-feira de Carnaval, conto com você aqui me acompanhando. Até! Eu lembro que a TV Gazeta já é vista em Brasília e no Rio de Janeiro pela NET, nos canais 187 e 687. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o deputado federal Carlos Zaratini, do PT, sobre as eleições deste ano. Daqui a 30 dias, o elevado presidente João Goulart, conhecido como Minhocão, vai fechar aos sábados durante o dia inteiro. A decisão da prefeitura foi anunciada hoje. O horário de circulação de veículos nos dias úteis também deve mudar. Agora, em vez de às 6h30 da manhã, a abertura vai ser às 7. Já o fechamento do elevado, antes às 9h30 da noite, passa a ser às 8. A decisão oficializa a criação do Parque Minhocão e a desativação gradual do elevado que liga o centro à zona oeste da capital. Na semana pré-carnaval, o Jornal da Gazeta selecionou uma série de opções para quem vai ficar em São Paulo, mas não quer saber de folia não, viu? Nessa terceira reportagem, vamos conhecer opções divertidas e que mexem com a adrenalina. Nessa época do ano, os cantores de carnaval que comandam os seus trios costumam convidar o público para tirar o pé do chão. Se você não é muito da folia, mas quer seguir a moda, pode optar por uma parede de escalada de 15 metros. A Casa de Pedra fica na rua Venâncio Aires, na Pompeia. São várias as paredes de escalada com todos os tipos de dificuldade. O Eric faz uma das mais difíceis, a guiada. Fica até de ponta cabeça. É uma sensação que é difícil de descrever, assim. Você tá lá em cima, tá com o mundo para baixo de você. Mas não precisa ser especialista para começar a praticar. Na travessia lateral, a pessoa nem sai de perto do chão. Quem quiser ir mais alto vai ter que alugar a cadeira por R$10, além da diária de R$55 que é cobrada de todo mundo. A casa vai abrir durante todo o carnaval, das 2 da tarde às 8 da noite. Esperamos que venham famílias, amigos, todos confraternizarem como esse clima que está acontecendo na cidade. Festa, esporte, tudo combina. É muito legal, é diferente, exige concentração, equilíbrio. E a primeira vez deu um medinho na primeira escalada ali no canto. Quando você chega nessa opção de passeio aqui em São Paulo, você vê essa piscina de espuma e logo pensa, vou passar o carnaval deitado aqui relaxado. Só que aqui não. O Altitude Park fica no Tatuapé, na Avenida Eduardo Cottin. Vai abrir durante o carnaval até às 11 da noite. São 400 metros quadrados com mais de 50 camas elásticas. 1 hora de pulos e acrobacias custa R$45. E é 1 hora que cansa. É uma atividade física, tem um bom gasto calórico aqui, é uma atividade de grande impacto, dá uma cansadinha. A criançada consegue brincar um pouquinho mais, nós que somos mais velhos brincamos um pouquinho menos, né? O parque é aberto para crianças a partir de 3 anos e não há limite para os adultos. Eu não tô aguentando respirar direito, né? Pancada, é legal pra caramba, vale a pena. 25 entidades protocolaram hoje um documento contra a sentença que autoriza o desfile do bloco Porão do DOPS no Carnaval de São Paulo. Entre as organizações que assinam estão o grupo Tortura Nunca Mais e o Movimento Nacional dos Direitos Humanos. Na semana passada, a Justiça negou um pedido de liminar do Ministério Público de São Paulo, que tentou impedir que o bloco faça apologia da tortura, com homenagens a nomes como os dos torturadores Coronel Ustra e do delegado Sérgio Fleury.
E voltamos a falar da investigação da Polícia Civil de São Paulo sobre a morte de um jovem que morreu eletrocutado depois de encostar em um poste da Rua da Consolação no último domingo, durante o desfile do bloco carnavalesco Acadêmicos do Baixo Augusta. A repórter Carla Rodeiro está na delegacia e tem mais informações. Boa noite, Carla. Olá, olha, o delegado responsável pelo caso está ouvindo neste momento o depoimento do empresário Duda Magalhães. Ele é o diretor da Dream Factory, que é a empresa que ganhou a licitação para cuidar da infraestrutura do Carnaval em São Paulo e subcontratou uma outra empresa para instalar as câmeras de segurança. Bem, antes dele foi ouvido um amigo de Lucas que estava com ele e contou como tudo aconteceu no domingo, que ele caiu depois de encostar no poste onde tinham sido instaladas as duas câmeras. E também o secretário adjunto de prefeituras regionais, Milton Pessoli, que provavelmente foi perguntado sobre o contrato entre a prefeitura e a empresa que ganhou a licitação. Bem, nós não tivemos acesso a detalhes dos depoimentos porque o delegado determinou sigilo nas investigações. Agora, para concluir o inquérito, ele ainda aguarda a conclusão de 2 laudos, o que vai apontar o que causou a morte de Lucas e o outro que vai dizer se havia corrente elétrica no poste, ou seja, se o poste estava dando choque. É com vocês no estúdio. Hoje esquentou muito aqui em São Paulo. A máxima esta tarde bateu nos 30 graus. O tempo deve continuar assim até o carnaval. Vamos aos detalhes da previsão. Boa parte do país vai ter uma sexta-feira de sol, calor, mas com chuvas pontuais a partir da tarde. Só na faixa escura, desde o oeste da Bahia ao Amapá, passando por toda a costa norte até o litoral de Pernambuco, que pode chover a qualquer hora. Detalhando o estado de São Paulo, a meteorologia prevê mais um dia de sol forte e calor generalizado. O tempo abafado favorece a formação de nuvens e a previsão de pancadas rápidas de chuva entre o meio da tarde e a noite em todas as regiões. A máxima chega aos 35 graus em Presidente Prudente e aos 36 em Presidente Bernardes e em Votuporanga. No centro-norte faz até 33 em Bauru, Araraquara, Ribeirão Preto e em Barretos. No litoral, a máxima vai aos 31 em Santos e aos 32 em Caraguá. Para a capital, o calor se mantém nos próximos dias. Teremos mínima de 19 graus nessa madrugada e máxima amanhã à tarde de 32. No sábado de carnaval, os termômetros ficam entre 22 e 30 graus e no domingo faz até 31 graus, ainda com chuvas associadas ao tempo abafado. O relator da Operação Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin, devolveu à Procuradoria-Geral da República 8 delações de executivos da empreiteira OAS. Segundo o jornal O Globo, Fachin não concordou com as penas e multas fixadas pelos procuradores. Os documentos haviam sido enviados para homologação em setembro do ano passado pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Para o ministro Edson Fachin, as propostas estão excessivamente vantajosas para os delatores e devem ser revistas pela Procuradoria. O relator da Lava Jato no STF não concordou, por exemplo, com a cláusula que estabelece imunidade para as pessoas físicas em ações de improbidade administrativa, o que impediria até que os delatores fossem denunciados nessas investigações. As 8 delações premiadas que foram devolvidas foram celebradas entre a PGR e funcionários da OAS de menor escalão. Segundo o jornal O Globo, eles teriam citado pessoas com foro privilegiado, como aliados do presidente Michel Temer, além dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Esses dados também poderiam trazer provas de irregularidades cometidas por executivos da OAS em conluio com integrantes do Judiciário. O caso está em sigilo e caberá à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, sucessora de Rodrigo Janot, fazer a revisão dos acordos. Dodge e sua equipe terão de rediscutir as cláusulas com os advogados da OAS. Não há prazo para que os documentos sejam reexaminados e nem garantia de que os possíveis delatores aceitem termos mais duros e menos vantajosos. Esta não é a primeira vez que Fachin devolve para a PGR propostas de delação. O acordo do doleiro Lúcio Funaro, por exemplo, chegou a passar
por uma revisão. O novo advogado do ex-presidente Lula, Sepúlveda Pertence, que já foi presidente do Supremo Tribunal Federal, se reuniu com o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, na corte. O objetivo do encontro era para explicar os pontos do habeas corpus protocolado no STF para evitar a prisão de Lula. De acordo com o advogado, é possível que Fachin julgue o pedido antes do processo esgotar nas instâncias inferiores. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar Sérgio Cortes, ex-secretário de Saúde do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB. Cortes foi preso em abril do ano passado na Operação Fatura Exposta, um desdobramento da Lava Jato, que investigou fraudes em licitações de próteses para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro. Na decisão, Gilmar Mendes determinou que Sérgio Cortes não pode sair do país e deve entregar o passaporte à Polícia Federal. O ex-secretário de Cabral também deverá obedecer a recolhimento domiciliar à noite e nos fins de semana. Segundo o ministro, a manutenção de Cortes na cadeia não se justifica porque a prisão preventiva dele não atendeu requisitos previstos no Código de Processo Penal. O ex-secretário está preso desde abril, quando ele foi apontado como o menino de ouro de Cabral na Operação Fatura Exposta. Comandado pelo ex-governador, o esquema de corrupção na área da saúde chegou a desviar 300 milhões de reais entre 2007 e 2016. Segundo o Ministério Público Federal, Cortes e o empresário Miguel Skin, que fornecia equipamentos médicos ao Estado, teriam tentado atrapalhar as investigações. E-mails trocados entre os dois revelaram a intenção de contar apenas parte do que sabiam a força-tarefa. É de Cortes a frase "Nossas putarias têm que continuar", enviada em uma das mensagens a Skin. O ex-secretário também está na foto em que integrantes do governo de Sérgio Cabral dançaram com guardanapos na cabeça. O episódio que ficou conhecido como Farra dos Guardanapos. Apesar da promessa que fez na eleição de 2016, de que ficaria na Prefeitura de São Paulo por 4 anos, o prefeito João Dória, do PSDB, se encontrou hoje com o presidente Michel Temer para articular uma chapa para disputar o governo paulista no pleito de outubro. A reunião entre o prefeito e o presidente foi a portas fechadas, no escritório de Temer, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Segundo o jornal O Globo, apesar de negar publicamente que vai deixar a prefeitura em abril para concorrer ao governo de São Paulo, João Dória articula uma chapa entre PSDB, DEM e MDB para disputar o cargo de governador do estado. A chapa seria encabeçada pelo tucano, que foi a Michel Temer pedir que ele convença o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, que também é pré-candidato ao governo, a desistir de concorrer. Dória quer que Scaff seja candidato ao Senado pelo MDB. Segundo o Globo, na reunião, Dória também pediu para que Temer tente articular dentro do MDB o apoio do partido à candidatura de Geraldo Alckmin, do PSDB, à presidência da República. Após repercussão na imprensa, o presidente Michel Temer, do MDB, desistiu de viajar no Carnaval com uma comitiva de 60 pessoas. Ele vai passar o feriado com a família na base naval da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro. Agora, o número de integrantes da viagem caiu para 40 funcionários. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, disse hoje em Brasília que se a reforma da Previdência não for votada este mês, o projeto só volta a ser pautado no Congresso em novembro, depois da eleição. Eu disse e repito, nenhum candidato a presidente da República terá condições de fugir desse debate se essa reforma não for aprovada agora. Essa aprovação ou não vai acontecer ou agora ou mais na frente. Se, por acaso, não aconteça a votação na Câmara dos Deputados, eu dizia ali que a gente tem até novembro do ano que vem, comecinho de dezembro, para votar essa matéria, né? Não estou dizendo que a gente vai votar ela no segundo semestre, pode ser votada ainda esse semestre, ou não, depende, o sistema é bicameral, precisa que a Câmara vote, porque a matéria entra pela Câmara. Se ela não votar na Câmara, não vai para o Senado. A inflação diminuiu no mês passado e atingiu o menor índice para janeiro desde a criação do Plano Real. O índice de preços ao consumidor amplo ficou em 0,29%. Em dezembro, o IPCA estava em 0,44%.
O setor de transportes foi o responsável por segurar o IPCA de janeiro. De acordo com o IBGE, considerando o acumulado dos últimos 12 meses, o índice da inflação oficial do país subiu 2,86%, o menor desde 2007. O ex-ministro Antônio Palocci pediu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para ser interrogado de novo. Segundo a defesa do petista, que não conseguiu fechar acordo de delação premiada, a intenção dele é cooperar voluntariamente para eliminar qualquer tipo de dúvida sobre a tese acusatória. O ex-ministro da Casa Civil e da Fazenda nos governos Lula e Dilma recorre da condenação pelo juiz federal Sérgio Moro a 12 anos, 2 meses e 20 dias de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de envolvimento no pagamento de mais de 10 milhões de dólares em propinas, referentes a contratos firmados pelo estaleiro Enseada do Paraguaçu, da Odebrecht. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a prisão do deputado federal João Rodrigues, do PSD. Com a prisão do deputado João Rodrigues, nesta quinta-feira, subiu para 3 o número de integrantes da bancada presidiária do Congresso. O novo preso junta-se aos detentos Paulo Maluf e Celso Jacó. Os 3 têm algo em comum além do status carcerário. Embora julgados e condenados pelo Supremo Tribunal Federal, eles continuam sendo deputados federais. Avalia-se na Câmara que a cassação do mandato não é automática, precisa passar por uma votação no plenário. O Brasil, nesta sua fase cleptocrata, já assistiu a esse filme. Em agosto de 2013, os deputados votaram a cassação de um colega condenado a 13 anos de cadeia, Natan Donadon, e o mandato foi mantido. Terminada a sessão, o preso foi algemado, enfiado num camburão e voltou para o xadrez, ostentando ainda o título de deputado. O mandato dele só seria passado na lâmina depois de 5 meses, numa segunda votação. Até outro dia, o preso Celso Jacó ainda dava expediente na Câmara, voltando para a cadeia à noite. A mamata acabou porque ele foi flagrado tentando entrar no presídio da Papuda carregando queijos e biscoitos na cueca. O neopresidiário João Rodrigues já avisou que reivindicará o direito de continuar exercendo o mandato durante o dia. Se o Brasil fosse um país lógico, congressista condenado à prisão seria cassado automaticamente. Mas num Congresso repleto de suspeitos, os parlamentares sempre retardarão ao máximo os enforcamentos. O instinto de sobrevivência os leva a se proteger da corda. Que se dane o interesse público. Boa noite. Uma brecha na lei pode permitir que políticos condenados em segunda instância disputem eleições. De acordo com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, a Corte pode reavaliar os políticos que estão com a ficha suja com base em decisões preliminares. Hoje de manhã, sem citar casos específicos, Fux disse que candidaturas de fichas sujas serão analisadas pelo plenário do TSE, formado por ele e mais 6 ministros. A Justiça de São Paulo condenou 7 ex-diretores do Banco Pan-Americano. Eles são acusados de gestão fraudulenta e crimes de colarinho branco entre 2007 e 2010. Todos os réus podem recorrer em liberdade. O Banco Pan-Americano, criado pelo empresário Silvio Santos, foi socorrido pelo Fundo Garantidor de Crédito em 2010 para evitar a liquidação pelo Banco Central. O banco escondeu um rombo bilionário e os executivos foram acusados de fraude contábil. No ano seguinte, o Pan-Americano foi vendido. Outros 10 réus foram absolvidos por falta de provas no processo. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PSDB, disse que vai intensificar o plano de ações contra a criminalidade no estado. Em 2 dias, 3 crianças foram baleadas. Uma foi gravemente ferida e as outras 2 morreram. O governador defendeu o trabalho das unidades de polícia pacificadora nas comunidades e negou o encerramento das atividades das UPPs. De acordo com Pezão, 2.000 policiais passaram a monitorar as ruas. Eu acho as UPPs um instrumento válido, tem que ser estudado, pode ser
melhorado, pode ser aperfeiçoado, mas nós não vamos tirar o policial de dentro dessas comunidades e vamos apoiá-los cada vez mais. Também hoje foi registrado mais um caso envolvendo uma criança na região metropolitana do Rio. Segundo o boletim médico, um menino de 4 anos foi operado em São Gonçalo depois de ser atingido por uma bala perdida. A polícia investiga o caso. Ontem, o adolescente Jeremias Moraes, de 13 anos, morreu baleado durante um tiroteio no Complexo da Maré. Já Emily Sofia Neves Mariel, de 3 anos, também não resistiu ao ser atingida por uma bala durante tentativa de assalto na zona norte do Rio. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o deputado federal Carlos Aratini, do PT, sobre as eleições. São Paulo venceu a 3ª partida seguida, mesmo assim o torcedor são paulino vai ao time no Morumbi. Pois é, Estela, o São Paulo não tem convencido a torcida no quesito bom futebol. Contra o Bragantino, vitória magra com gol de pênalti de Nenê e vaias. Apesar dos protestos, o tricolor lidera o grupo B do Paulistão. Veja o gol da vitória do São Paulo. Aos 4 minutos, após boa tabela, Nenê sofre pênalti. Vamos rever o lance? Replay para ter certeza? A gente pode. Nenê firme, abre o placar. Primeiro dele com a camisa São Paulina. Peixoto simplifica e não empata por pouco. Dorival mexe. Tchau, tchau, Cueva. Seja bem-vindo, Brenner. Mas é Sidão de novo que se destaca. Ok, o São Paulo vence, mas para variar, não convence. Não é uma situação específica do São Paulo. Todos os clubes estão vivendo isso. Nós queremos quantidade ou qualidade. Optamos pela quantidade. Nós estamos vendo aí um campeonato tecnicamente ainda muito pobre. Em razão, naturalmente, dessa sobrecarga de jogos que é um absurdo. O São Paulo não é diferente, eu reconheço. Estamos trabalhando para que melhoremos. E agora temos apenas que lamentar porque nós queremos proporcionar um grande espetáculo, mas não há possibilidade, não tem nem como exigir dos profissionais alguma coisa diferente. O técnico tem razão, Celso? Tem razão, sim. O calendário é muito curto, não tem tempo de preparo, mas ele deixou de falar algumas coisas também, talvez até por uma questão política e de gestão. O ele nível técnico dos jogadores brasileiros também que estão atuando é muito baixo. Então ontem as vaias foram merecidas, foi um jogo horrível, horripilante para ser mais preciso. Ainda assim o São Paulo está vencendo e os resultados acabam sustentando um trabalho, né, que deveria ser pautado numa filosofia e não necessariamente só em resultados. Ok, Celso. Pela Libertadores da América, o Vasco avança para a próxima fase, já a Chapecoense. Se deu mal, Estela, muito mal. Perdeu os 2 jogos para o Nacional do Uruguai. A derrota ontem foi em Montevidéu. Já o Vasco se deu bem diante dos chilenos do Concepción. Depois dos 4-0 feitos no Chile, o Vasco não quis saber de jogar com o regulamento debaixo do braço. Paulinho completou o cruzamento de Wagner e deixou a vida da Universidad Concepción ainda mais difícil. No fim do primeiro tempo, Iago Pikachu apareceu livre para definir a classificação do Vasco à fase seguinte. O adversário do Vasco na próxima etapa da Libertadores sai do confronto entre Jorge Wilstermann e Oriente Petroleiro, os 2 clubes da Bolívia. Já o sonho da Chapecoense de avançar na Libertadores acabou logo aos 5 minutos do primeiro tempo. O Nacional marcou com Romero e segurou o resultado para avançar na competição. Na próxima fase, o time uruguaio enfrenta o Banfield da Argentina. E na Copa do Brasil, as zebras não param de acontecer. Depois da eliminação do Botafogo do Rio para a Aparecidense de Goiás, ontem o Atlético Mineiro, tomou um susto do Atlético Acreano, com direito a muita confusão, né, Celso? Olha, o clima esquentou. Jogando fora de casa, o Atlético Mineiro empatou em 1-1 com o fraco time do Acre. Após o resultado ruim, o técnico Oswaldo de Oliveira, do Atlético Mineiro, perdeu um pouco da calma no vestiário contra um jornalista. Acompanhe.
O Atlético Mineiro, por pouco, não viu a zebra passear diante do xará Atlético Acreano. João Marcos, de cabeça, fez 1-0 para o time da casa. No fim do primeiro tempo, Roger Guedes fez grande jogada e no rebote do goleiro, Eric salvou o Galo da eliminação. O placar de 1-1 classificou o Atlético Mineiro, mas não acalmou os ânimos do pós-jogo. O técnico Oswaldo de Oliveira quase perdeu a linha na entrevista coletiva. Sobre o Eric, você deu a chance para ele hoje, ele disse pra gente que ficou sabendo hoje à tarde. A mudança foi realmente técnica. É você, ô babaca. É você, isso. Que é essa? Tá pensando que tá falando com quem? Tá pensando que tá falando com quem? Só você ouviu isso. Só você ouviu isso. Ô babaca. Tá pensando que tu é o quê? Tu tá pensando que tu é o quê? Tu vai me dizer o que você quer? Não vou dizer nada. Você é imbecil? Não vale a pena. Oswaldo, agora só. Vai falar palavrão na sua casa, pra sua família. Pra mim, não. Olha, complicado. Pô, justamente o Oswaldo Oliveira, que é um elegante, um gentleman, perdeu a calma, mas hoje ele emitiu uma nota pedindo desculpas. Realmente não é um comportamento que se aprove. Apesar dele alegar que teve motivos para isso, que foi xingado e por isso perdeu a calma. Lamentável. Muito obrigada, Celso. Boa noite. Até amanhã. Com você, Gamberini. Novos tremores voltaram a atingir pelo terceiro dia consecutivo a ilha chinesa de Taiwan. Os mais de 200 tremores secundários que atingiram o leste da ilha desde terça-feira prejudicam o resgate e o atendimento dos mais de 265 feridos. Um plano de emergência está sendo traçado para minimizar o impacto de tremores que podem atingir a ilha nos próximos 15 dias. Mais de 600 soldados e 1.000 policiais foram mobilizados para ajudar nas buscas e na estabilização de prédios que tombaram. Pelo menos 8 pessoas morreram e 3 estão desaparecidas depois do desabamento num dos canteiros de obras do metrô, na China. O acidente foi na construção da nova linha na província de Guangdong, no sul da China. Um trecho da rua e da calçada afundou. A principal hipótese é que um vazamento d'água subterrâneo provocou o desmoronamento. Várias cidades chinesas estão construindo linhas de metrô em um ritmo acelerado, parte de um esforço nacional de modernização do transporte urbano. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o deputado federal Carlos Zaratini, do PT, sobre as eleições. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, as incertezas sobre o futuro do ex-presidente Lula após a condenação em segunda instância. Nosso entrevistado é o deputado federal Carlos Zaratini, que foi líder do PT na Câmara, político de extensa carreira, foi vereador, deputado estadual, deputado federal na 3ª legislatura e foi secretário municipal dos transportes no governo Marta Suplicy. Mas antes de começar a entrevista, eu destaco que a TV Gazeta chega cada vez mais longe. Agora está também no Rio e em Brasília, pelos canais 187 e 687 da NET. Obrigada, Zaratini, por estar conosco. Bom, eu quero saber como vocês no PT avaliam esses sinais que parece que estão sendo dados através de declarações de juízes, de ministros, de tribunais superiores, ou mesmo decisões. O STJ negou o habeas corpus que Lula havia impetrado. Também, ao tomar posse, o novo presidente do TSE falou que ficha suja é irregistrável. Então, e essa condenação, decisão do Supremo Tribunal daquele deputado lá de Santa Catarina, condenado em segunda instância, a determinação do Supremo de prisão imediata. Como é que vocês avaliam esses fatos, declarações? Isso pode estar sinalizando que está cada vez mais perto ou que cresça a possibilidade de Lula ser preso? Boa noite, Maria Lídia, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Olha, nós estamos vivendo um momento interessante no Brasil, porque, de um lado, aumenta a solidariedade a Lula e a adesão a Lula. Isso é perceptível não só nas pesquisas, como nós que andamos pelo interior do estado, pela capital, por outros estados, a gente percebe o quanto está crescendo
a esperança do povo brasileiro na volta de Lula. E, por outro lado, um setor do judiciário que se alinha com Moro, com o TRF4 e com Fachin, que quer, de fato, excluir Lula das eleições. E isso interessa muita gente, porque você nota que não surge um outro candidato capaz de enfrentar Lula. Já tentaram vários nomes. Alckmin, Meirelles, Rodrigo Maia, Luciano tem mais de Huck, 10. enfim, todos tentando e não aparece um candidato capaz de se contrapor a Lula. Então, essa contradição que nós estamos vivendo, nós não sabemos como ela vai se resolver, né? Porque de um lado o povo quer a volta de Lula. E, de outro lado, você tem um setor de judiciário que quer excluir Lula. Bom, a pesquisa que saiu logo após a condenação, na verdade, não mostrou exatamente isso. Logo depois da condenação, a pesquisa mostrou que não houve impacto sobre aquilo que Lula já apresentava. Ele continuou em primeiro lugar nas pesquisas, mas não cresceu. Não cresceu, como você descreveu. Ao menos naquele momento não apareceu isso. O que a gente observa nos contatos que a gente vê é que é muita gente aderindo ao Lula. Sim. Então pode ser que naquele primeiro momento a pesquisa não tenha dado não deu. Mas nós estamos sentindo isso. Agora, Zaratini... E isso, só para... Então você vê, o ministro Fux, que assume agora o Tribunal Superior Eleitoral, ele coloca uma nova tese jurídica, que não pode registrar um candidato. Até hoje, nunca foi impedido o registro de qualquer candidato na história do Brasil. Então o ministro cria uma nova tese, não pode registrar. Evidentemente, mas tem um não objetivo. Pode registrar uma vez tendo impedimento por decisão judicial. Mas o que diz a lei? Que qualquer brasileiro ou brasileira registra a sua candidatura do jeito que quiser, certo? E cabe a quem for contra contestar esse registro, pedir a impugnação e cabe ao Tribunal Superior Eleitoral julgar, impugnar ou não. Impedir o registro nunca aconteceu. Nunca aconteceu uma coisa desse tipo. Tem que ser julgado o registro. Quer dizer que poderá ser uma jurisprudência, uma decisão? É uma poderá ser do ministro Fux, sugere que possa ter uma decisão não assim será, e firme jurisprudência. Não será acatado pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque evidentemente é uma excepcionalidade. Na verdade, está se criando um processo de exceção contra o ex-presidente Lula, com esse objetivo de excluí-lo do processo. Bom, agora uma outra questão. A Polícia Federal devolveu o passaporte de Lula. Não vamos nem entrar no mérito do que aconteceu, o fato é que, por decisão judicial, devolveu. E Lula pode viajar. Se especula muito que seria bom para Lula ir para um país e pedir asilo e assim evitar a prisão. Como é que vocês avaliam essa possibilidade? É bom para Lula e para o PT que ele busque asilo em algum país? Olha, o Lula sempre se declarou inocente. Não foi encontrada nenhuma prova contra ele. Não existe nenhuma prova, não só de que ele obteve vantagens, como prova de que ele fez qualquer ato que favorecesse a OAS ou qualquer outra empreiteira. Portanto, ele não vê motivo para ser preso e muito menos para fugir. Bom, mas então, o tribunal condenou. E o que Lula, em segunda instância. E o que Lula tem dito é claramente que ele não vai fugir do país. Que ele não, que ele vê como fuga, que ele não sairia do país, nem buscaria asilo. Ele é inocente, ele vai buscar E no PT, a justiça. Vocês acham que isso é o melhor para Lula? Ou que ele deveria se precaver? Evidentemente que nós temos total solidariedade a Lula, entende? Então, nós vamos defendê-lo da prisão, certo? Nós vamos lutar para que ele não seja preso, vamos lutar para que ele seja candidato, né? Porque nós temos certeza da inocência dele e, mais do que isso, nós temos certeza que ele é a esperança do povo brasileiro e, portanto, deve voltar para reconduzir o país para a rota do crescimento econômico. O ano é eleitoral, o tempo está passando, a situação de Lula não se define ainda, não é definida, não foi transitado em julgado, isso. Quer dizer, não terminou todo esse processo, mas, de qualquer forma, Lula é muito vulnerável do ponto de vista da justiça brasileira. A minha indagação é se vocês temem que aliados
que pessoas que estiveram ao lado do PT e de Lula até agora, receosos de Lula estar cada vez mais fragilizado e que possa vir a ser condenado ao término desse processo, e que abandonem o PT e abandonem Lula para salvar a própria pele. Vocês temem que isso possa, ou acham que isso vai acontecer? O processo político no Brasil está demonstrando o quê? Que a chamada base do governo, ela não consegue produzir um candidato. Está fraturada, tem brigas gigantescas, certo? Não consegue ter, por quê? Porque é um governo rejeitado pelo povo. Qualquer nome que nasça desse ninho, ele não vai conseguir facilmente crescer. Vai ter muita dificuldade. Já Lula é uma pessoa que tem esperança de toda essa base popular. Portanto, se um candidato ou outro candidato de um partido ou outro falar, não, eu também quero ser candidato... Não, do próprio PT, aliados de vocês. Não, sim, pode acontecer qualquer coisa, mas vamos dizer, vocês não tem respaldo popular. De jeito algum. Para salvar a pele? Não tem respaldo popular, certo? O respaldo popular é para o nosso ex-presidente Lula, né? E nós estamos vendo a perseguição. Veja só, nós temos o Eduardo Azeredo, ex-deputado federal, foi condenado em segunda instância no dia 21 de novembro de 2017. Ninguém fala na prisão de Eduardo Azeredo. E por que Lula tem que ser preso tão rápido? E por que Lula tem que sofrer essa perseguição? É inadmissível o que está acontecendo no Brasil. Um processo de perseguição contra uma pessoa, por quê? Porque é uma liderança política que pode levar o país ao rumo da democracia. E aos setores que hoje governam, não interessa isso. Interessa a eles manter um governo antinacional, antipopular, que não cria nenhuma expectativa positiva ao Brasil. Então, Zaratini, essa é a tese no PT, dos aliados de Lula, do próprio ex-presidente. Entretanto, não há um consenso sobre ela. Não há... Dentro do PT? Não. Claro que tem um consenso. Não há um consenso. Não, no PT não, eu nem sei. Eu estou dizendo no país, claro, nas muitas correntes políticas. O país está dividido, né? Então não há um consenso. Agora, eu estou falando de dados objetivos que estão assentados na realidade, eu não estou interpretando. Quando eu pergunto, eu vou fazer mais uma pergunta, avaliando o cenário, e eu indago, é o seguinte, o PT nasceu, o PT cresceu sob a tutela de Lula, o seu maior líder. Isso é incontestável. Aliás, o maior líder popular do Brasil. É verdade. Então, isso é incontestável. Mas que está numa situação dificílima. Dificílima é a situação dele. Então, agora a pergunta é sobre o seu partido, é sobre o PT. Na eventualidade de dar tudo errado para o lado do Lula e, segundo aquilo que vocês pensam, e de fato for mantida a condenação e a sentença, o PT tem um nome, uma liderança que assuma o comando do partido? Maria Lídia, da mesma estatura do Lula? Vocês têm? Toda a mídia nos pergunta todo dia, não é uma vez não. Mas eu queria a resposta. Dezenas de vezes. Vocês têm plano B? Não, não é plano B, eu estou perguntando outra coisa. Não é para candidato, para comando do partido, da corrente política, para liderar os petistas. Vê bem, nós temos certeza de uma coisa. Nós temos que sair da situação que o Brasil está vivendo. O Brasil está fracionado, o Brasil está dividido, está tensionado. Por quê? Pela falta de democracia. Nós precisamos retornar ao processo democrático e, para isso, Lula precisa ser candidato. E nós vamos lutar de todas as formas para que isso aconteça. Okay. E temos certeza, nós temos várias lideranças, todas vão estar trabalhando nesse mesmo objetivo. Agradeço muito. Eu que agradeço. Zaratini, mais uma vez, está conosco, com tanta segurança, expondo aquilo que pensa. Obrigado, uma boa noite. Obrigado. Gamberini. O governo da Venezuela confirmou a eleição presidencial para 22 de abril, mas a tentativa de acordo com a oposição ainda não deu certo. Essa foi a quarta rodada frustrada das negociações da República Dominicana, que se arrastam desde 2014. A Mesa de Unidade Democrática, coligação de oposição ao chavismo, exige a troca da diretoria do órgão eleitoral venezuelano e a participação de órgãos internacionais de observação e anulação da cassação de partidos políticos e dirigentes presos ou exilados. Na Europa, um grupo de deputados entrou com moção para ampliar as sanções da União Europeia contra o governo venezuelano.
O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Neste domingo, 3 da tarde, confira um bate-papo com Celso Cardoso, Ellen Luz e Janete sobre a Liga de Basquete Feminino 2018.